Olá, graça e paz. Você se considera um cristão prudente? Esse é o assunto que nós vamos hoje meditar. A nossa meditação de hoje está no capítulo 7 de Mateus, bem no final do capítulo 7, a partir do verso 24 até o verso 27. Então nós vamos à leitura do texto. Os dois fundamentos. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque foi edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Esse texto que nós acabamos de ler, ele é o final do Sermão do Monte, quando Jesus ensinou ali a sua palavra para aqueles que estavam ali presentes e para nós hoje que recebemos a palavra de Cristo por meio das Sagradas Escrituras. E ao ensinar diversas coisas, Jesus ele olha para as pessoas e ele fala assim: olha, aqueles que derem ouvido às minhas palavras, aqueles que derem ouvido às minhas palavras e as praticarem, essa pessoa ela será considerada como um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E aqueles que estavam ouvindo, ou vierem a ouvir as palavras, mas não obedeceu, não acatou, não seguiu, não tomou para si de uma forma prática na sua vida, então ele considera essa pessoa como uma pessoa insensata. Ou seja, alguém que desprezou a sua palavra, alguém que desprezou os seus ensinos, alguém que, tendo ouvido os seus ensinos, suas instruções, desprezou, rejeitou e não pôs em prática aquilo que recebeu de ensino da parte de Cristo. Então, o texto basicamente ele traz essa realidade de como as pessoas elas vão lidar com a palavra de Cristo. Então, o primeiro verso traz isso bem enfatizado, quando ele diz: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica. Ou seja, como as pessoas vão lidar com o ensino de Cristo, como as pessoas vão lidar com a palavra de Cristo, né? Então, a palavra dele é verdadeira, os seus ensinos são verdadeiros, e o que acontece é que ao final da vida de cada pessoa, ou até mesmo, digamos assim, o destino eterno de cada pessoa vai estar diretamente ligado com a maneira que essas pessoas elas acolheram ou não o ensino de Cristo. Se a vida de alguém, se a vida de uma pessoa, ao conhecer a palavra de Cristo, ao se aproximar de Jesus, ela então foi levada a uma obediência a Cristo, os seus ensinos, a sua verdade, a sua palavra, passou a ser a regra de fé, não só de confissão, mas de prática de vida, na sua caminhada, e que isso levou ela a um estado, digamos assim, a uma situação de segurança. Ou seja, no final das contas, no final de tudo, aquela pessoa que, crendo em Jesus, obedecendo a Cristo, seguindo a sua palavra, terá um destino diferente daquela pessoa que, tendo ouvido, não acolheu, não obedeceu, não deu relevância, não deu importância à palavra de Cristo, e no final a situação dela foi de ruína. Então essa é a realidade que esse texto traz para a pessoa que é ouvinte, digamos assim, dos ensinos de Cristo.
que tipo de importância, que relevância você dará aos ensinos de Cristo hoje para a sua vida. Então, o texto continua dizendo no verso 25: E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Ou seja, aqueles que tomam a palavra, o ensino de Cristo e levam de forma prática para as suas vidas, e a sua caminhada, a sua vida está pautada, está alicerçada nos ensinos que Cristo trouxe. No final, essa pessoa, essa vida está edificada sobre a rocha. Há uma segurança para ela, há um destino, digamos, de segurança para essa pessoa. Ela não será destruída. Agora, para aqueles que fazem o contrário, a partir do verso 26, fala assim: E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com o ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Ou seja, para um, o final está seguro na rocha. Para outro, o final é grande a sua ruína. Aquele que desprezou o ensino, aquele que rejeitou as instruções de Cristo, o seu ensino, a sua palavra, a sua doutrina, o final dessa pessoa é uma ruína. Ela está arruinada, ela vai ser, o fim dela não será um fim de segurança, pelo contrário, será um fim de destruição. Qual a relação, qual a importância você tem dado aos ensinos de Cristo? Se você ler o texto aqui, o capítulo 7, um pouquinho antes do texto que eu acabei de ler, fala justamente de pessoas que até viviam a fé em Cristo, até curaram em nome de Jesus, até profetizaram em nome de Jesus, até fizeram milagres em nome de Jesus, mas no próprio texto, Jesus fala que no final ele vai dizer para essas pessoas: apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Mesmo aqueles que tenham feito tais obras que eles consideravam de grande importância, milagres, grandes coisas, mas eles tinham uma prática também que era a prática da iniquidade, que é a pessoa que está no pecado, ama o pecado e conduz a sua vida dessa maneira, sem recorrer a Cristo, sem buscar a vida de obediência que Cristo chama para viver. Portanto, seja prudente na sua caminhada de fé, não despreze o ensino de Cristo, arrependa-se de todas as vezes que você não deu a devida importância aos ensinos que Cristo traz para o seu povo. Não despreze, seja prudente e conduza a sua vida considerando os ensinos de Cristo, pondo-os em prática. Que Deus abençoe, que Deus te dê um ótimo dia e que o Espírito Santo te ajude a colocar os ensinos de Cristo na prática, no seu caminhar, no seu dia a dia. Deus abençoe, fique na paz.